Opa, bom? Eu sou o Meyer e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês uma figura enigmática, um ser de ideias inovadoras e perspectivas surpreendentes. Opa, vocês estão bom? Eu vim dar uma palhinha aqui no vídeo do Mayor, isso já vale a inscrição e o like de vocês, então faz esse favorzinho aí pra nós. Eu imagino que muitos de vocês devem conhecer a TV Cultura, afinal ela fez parte da infância da maioria das pessoas que nasceram na década de 90 e nos anos 2000. A emissora sempre teve uma programação bastante diferenciada, trazendo programas de conteúdo infantil de diversos países, principalmente da Europa. Se tinha um tipo de programa que eu sempre amei na TV Cultura era o de tema histórias, como Catalendas, Contadores de Histórias e Palavra Cantada. Tá, mas por que eu estou falando disso? Bom, o curta que iremos falar hoje apresenta as características desse tipo de programa: um narrador, um personagem e uma lição de moral. Me lembrou das fábulas que eu lia quando eu era criança. Era uma história curta onde tudo acontecia rápido, mas que tinha um narrador no qual narrava toda a história. Por mais que curta, no final passava uma lição de moral para as crianças. Na curta-metragem de hoje, programas da TV Cultura e fábulas se encaixam perfeitamente, com um narrador, um personagem principal, outros personagens e uma aula de como se fazer uma curta indie de terror. The Kids in the Camera, a short horror film, é um curta-metragem do canal Grumble Entertainment. O curta começa como se fosse uma gravação feita em fita VHS. Quem é mais novo não sabe, mas antigamente era bem comum que as pessoas gravassem o programa enquanto ele passava para poder assistir depois. Logo no início da animação, conseguimos ver o nome do suposto programa da qual surgiu esse curta, e mais embaixo a logo do canal na qual ele foi exibido. Guarda essa informação aí que vai ser importante. O narrador então apresenta o personagem principal, Kaylen. Kaylen está bastante feliz, pois recebeu uma câmera de presente de aniversário. Por armar tanto a câmera, Kaylen começa a tirar foto de praticamente tudo. Até que um dia, por conta de um descuido, o garoto tropeça em um galho e derruba a câmera no chão, quebrando-a, o que deixa ele bastante arrasado. O garoto ficou tão arrasado por conta da câmera quebrar que não conseguia dormir por noites. Ele só ficava pensando em como sua tão linda e preciosa câmera tinha quebrado. Dava pra ver o quão triste ele tinha ficado. Quero dizer, ele podia ter comprado outra câmera, mas pelo visto ele tinha um apego por aquela justa câmera, como se fosse um brinquedo de infância. Kaylen didn't sleep a wink, haunted by thoughts of his once perfect camera late into the night. Quando do nada, na calada da noite, alguma coisa começa a bater na janela do seu quarto, que ele então decide abrir a janela, se deparando com essa criatura amaldiçoada por Deus. Se eu abrisse minha janela de madrugada e me deparasse com uma porra dessa, meu coração saía pela boca. Então essa borboleta maldita diz ser uma fada do sono, uma espécie de ser mitológico que surgiria para uma criança que não consegue dormir. My parents told me not to talk to strangers. Strangers? I'm no stranger. I know all the girls and boys round the globe. I know their parents, their homes, their names. Why, I even know your name, Kaylen. Now, would a stranger know your name? Kaylen thought on it for a moment. No, I guess not. Então Kaylen confia nesse bicho maldito e diz que não consegue dormir pois sua câmera está quebrada. A borboleta então oferece sua ajuda para consertar a câmera, bastaria Kaylen levá-la até a fábrica no mundo dessa criatura. A borboleta então desaparece no meio da noite e começa a guiar Kaylen através de sua voz entre os lugares. Agora deu cara aí mesmo, viu? What the fuck is this piece of shit? Até que o garoto finalmente chega numa espécie de casa velha e sombria, no meio de um bosque. Nota que o garoto começa a tirar fotos distorcidas dos locais por onde ele passa para não se perder. A voz da fada surge uma última vez para Kaylen. The portal to my homeworld's inside. Come along. I must have my camera fixed. So, Kaylen marched into the home. A partir do momento que o jovem entra pela porta, o narrador fica em silêncio e a logo do canal Tiny Toads aparece. Não enxergamos mais o garoto e só conseguimos saber o que está acontecendo através das fotos. O garoto então entra em uma espécie de porão. Por um momento que ele fica confuso tentando entender a situação, quando alguma coisa se aproxima e o menino tira uma última foto.
tela se escurece e o narrador volta a falar. Some weeks later, authorities discovered the basement. No momento em que o narrador volta a falar, descobrimos que o Kellyan tinha sido morto. Mas do jeito que o narrador fala, dá pra entender que o garoto apenas tá vivo, mas desaparecido. Mas o que deixa essa cena mais perturbadora é a única foto que aparece durante a fala do narrador. The rest of the boy was never found. Ok, tudo nesse curta é muito bizarro. Por onde a gente começa a analisar? Um ponto que eu acho interessante de onde começar a análise é que o curta constrói uma atmosfera infantil de uma forma tão perfeita que eu praticamente esqueci que o que eu tava assistindo era um conteúdo de horror. A não ser por essa borboleta maldita, realmente pareceria algum tipo de episódio perdido de algum programa, alguma história que não foi lançada. E caramba, o narrador faz um trabalho fenomenal, porque ele realmente passa aquela sensação de infância. Só de assistir essa animação eu consigo sentir um aroma de nostalgia. Um paralelo interessante a se fazer é que o cenário e as fotos que o Kellyan tira, elas são reais, são fotos do nosso mundo, coisas que existem, o que comprova que essa visão infantilzinha que nós temos é apenas como o Kellyan enxerga o mundo à sua volta. Isso se torna mais evidente quando ele adentra a casa e começa a tirar fotos lá. Em uma dessas fotos aparece sua mão, uma mão de uma pessoa. Ou seja, aquela borboleta que aparece na sua janela é a forma como ele enxergou um estranho. Afinal, as crianças têm uma forma diferente de enxergar o mundo, e aquela foi a imagem que Kellyan via em sua mente. Eu gosto de como essa curta consegue deixar a gente desconfortável. Em alguns momentos, colocando uma música felizinha, mas em outros, deixando apenas um silêncio com a voz dos personagens e o barulho da estática. E a Sleepy Fairy também tem um design macabro. Sério, me incomoda muito a cara dela. Enfim, a curta é como eu já vinha dizendo, é uma aula de terror. Sem jumpscare baratos ou qualquer coisa do tipo, apenas o mais puro terror e o desconforto. Outra coisa que também deixa ainda um pouco mais estranho é o narrador obviamente tá narrando essa história toda. Afinal, é uma coisa que já aconteceu, então possivelmente isso tenha se tornado um caso criminal, já que ninguém tem provas de que o Kellyan morreu. Por enquanto, ele só tá desaparecido. Mas em um geral, eu dou 10 de 10 pra curta, ela cria uma atmosfera muito boa e consegue te dar muito desconforto e medo. É realmente muito boa e se vocês quiserem olhar, vai estar aí na descrição. Minha nota para o curta é 10, ele é bastante interessante, bastante assustador. Eu recomendo muito para quem não assistiu ainda. Óbvio, se você tem algum problema com esse tipo de coisa, não assista. E o fato interessante que eu não mencionei no início do vídeo, mas esse curta ele veio de um vídeo. Na verdade, ele foi lançado como um especial de Halloween em outubro de 2022, só depois que ele foi publicado separadamente nesse canal. Nesse vídeo que ele foi lançado, ele está junto com diversos outros curtas de terror também. Inclusive, eu assisti a alguns enquanto eu editava esse vídeo, então provavelmente no futuro eu farei vídeos sobre eles também. Mas é isso, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, não se esquece de passar no canal do Hat também, o conteúdo dele é de extrema qualidade. Eu agradeço mais uma vez a ele por ter participado desse vídeo, ter dado a sua opinião, me ajudado com o roteiro e etc. Comentem alguma coisa se vocês quiserem comentar. E mais uma vez, todos os links que eu falei aqui no vídeo estão disponíveis na descrição. E até a próxima. Era uma história curta, onde tudo que acontecia... Shut